está a começar agora o seu programa, Manhã na TVS, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos falar-se um pouco do primeiro campeonato feminino de poesia falada com a Miriam Peregrino, que é pesquisadora. Portanto, bom dia, obrigado por estar cá connosco. Bom dia. Este primeiro campeonato feminino de poesia falada, aqui em São Tomé e Príncipe, a que se deve esta ideia? Bom dia. Eu estou fazendo uma pesquisa, pela Faculdade de Letras da UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Brasil. E já há alguns anos eu faço uma pesquisa sobre os campeonatos de poesia falada chamados Poetry Slam, que é um termo que vem dos Estados Unidos na década de 80, foi criado lá. E Poetry Slam basicamente se estabelece um conjunto de regras para o exercício do campeonato de poesia falada, Então, desde 2017 eu comecei a fazer pesquisa sobre esses campeonatos. Comecei por Luanda, em Angola, depois Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. E o último que eu estou vindo fazer essa pesquisa é aqui em São Tomé e Príncipe. E aí, uma coisa que nesses anos de pesquisa sobre esses campeonatos eu percebi é que há pouca participação feminina. Então, eu comecei a fazer uma proposta esse ano de realizar campeonatos especificamente com mulheres, por conta dessa pouca participação feminina nesse circuito, no caso dos PALOP. Muito bem. Falou que começou em Angola. Isso. Como é que foi a experiência ali? Em 2017 eu fui para Angola fazer, a gente tem no Brasil uma coisa que é doutorado sanduíche, que você faz um intercâmbio de alguns meses em outro país, numa universidade em outro país. Eu fazia na época o doutorado em literatura na Faculdade de Letras da UFRJ, como eu falei. Continuo lá, agora é como se eu estivesse fazendo um pós-doutorado, nessa etapa de pesquisa. Mas na época, em 2017, era isso, e eu fiz o meu doutorado sanduíche na Universidade Agostinho Neto, em Luanda. Eu fui para lá fazer esse intercâmbio de 6 meses, com o apoio do governo brasileiro. E quando fiquei lá, eu assisti um campeonato chamado Luanda Slam, que é o primeiro campeonato, é o pioneiro de Angola e o pioneiro dos PALOP, também começou em 2015. Então foi meu primeiro contato, E eu não fui pesquisar poesia falada, eu tinha ido pesquisar literatura angolana, mas eu estava trabalhando com livro publicado, Mas quando eu cheguei lá e assisti esse evento e vi como Luanda é uma cidade que tem a poesia falada de forma muito efervescente, são vários, toda semana tem muitos recitais, muitos eventos de poesia falada, isso me chamou muita atenção e eu mudei minha pesquisa de doutorado. E agora terminei o doutorado já há algum tempo sobre esse tema em Angola, mas agora eu estou fazendo em outros países de língua portuguesa também, incluindo Portugal e Brasil, mais especificamente também os PALOP, que são os países africanos de língua oficial, portuguesa. Muito bem. E o que é isso de poesia falada? A poesia falada, ela é ancestral, A poesia, a gente comemorou semana passada o Dia Mundial da Poesia, é a manifestação artística mais antiga, de todas as sociedades, em todos os continentes. Essa é a forma de manifestação artística mais antiga. E aí, quando a gente pensando nisso e levando em consideração que a impressão, ela começa no século XV, então quer dizer, a base dessa poesia ela é oral, sempre foi oral, mas com a invenção da escrita e principalmente a difusão e circulação dessa escrita a partir da impressão, a gente tem hoje uma ideia de que a poesia sempre foi escrita e tal. Mas não é isso, sempre houve poesia oral, em todas as sociedades, nos mais diversos lugares, como eu falei. Então, só que a poesia oral, ao longo do tempo, ela também se transforma, é extremamente dinâmica, como tudo na nossa cultura, Então, cada lugar vai ter os seus formatos, as suas transformações, os seus processos de expressão dessa oralidade. No caso, o Poetry Slam, como eu falei, que vem da língua inglesa, porque começou nos Estados Unidos,
Poetry Slam significa poesia slam, ou slam de poesia, né? Slam de poesia porque o Mark L. Smith, que foi o cara que deu esse nome, né, lá nos Estados Unidos, o poeta, ele retirou slam, é como se fosse uma batida, é um som, na verdade, né? É a representação de um som como uma batida de porta. Se você vai ver história em quadrinho nos Estados Unidos, slam, quando tem um desenho de uma batida de porta, slam. É isso que significa. E também nos Estados Unidos é um termo usado para grandes torneios esportivos, como slam de tênis, slam de futebol, grande slam. Então, o Mark L. Smith pegou emprestado esse termo do esporte para fazer o Poetry Slam, né? Porque aí a poesia falada está em tudo, mas o formato do slam geralmente vem dessa coisa que também vem dos Estados Unidos, que é o spoken word, que é uma poesia também do início do século passado, né? Já 20, né? E o spoken word vai dar origem a várias formas, várias manifestações culturais de oralidade também, como rap. Né? Rap a gente esquece, mas é ritmo e poesia, né? Dentro do movimento hip hop. E aí o slam não é do hip hop, mas está ali próximo também. E é um formato muito usado, não é o único, mas dentro das competições de poesia falada também o spoken word, essa poesia de palavra dita, né? Poesia falada também, é muito utilizado, porque tem uma marca de performance também, né? De corpo, de como falar, e tem uma narrativa também de pertença, muitas vezes de alguma periferia, de classes sociais populares, né? Então tem uma marca assim, não que todo mundo que faça seja assim, né? Mas tem essa marca também, essa característica. Já agora, quais são as 3 regras do slam? Então, o slam tem como principais regras, né, que foram aí criadas, estabelecidas nos anos 80 nos Estados Unidos. A poesia tem que ser autoral, né, ou seja, não é uma declamação de outro autor. Você tem que escrever o seu poema, o poema que você vai apresentar. Então, a marca principal é autoria própria. Tem que ser um poema que você possa performar, apresentar em 3 minutos. Né? Se passa de 3 minutos, dentro da regra do jogo, do campeonato, você perde ponto. Não pode ter acompanhamento musical, na verdade são mais de 3 regras, né? Não pode ter acompanhamento musical, né? Não pode ter figurino ou adereço. Então, se você vai fazer um poema sobre a bandeira, você não pode pegar uma bandeira para ilustrar o seu poema, porque a ideia é que o público e o júri, porque também tem um júri que vai dar nota, né, para as poetas ou os poetas que participam, esse júri ele tem que dar nota de acordo com o seu texto, com a sua performance, com a sua voz, né, e como que eles, né, e a plateia recebem o seu poema, que é o slam, que a ideia do slam é o impacto, né? A nota tem que vir do impacto que aquele poema está provocando na plateia e nos jurados. Então, basicamente, são essas regras, né? Autoria própria, sem acompanhamento musical, sem figurino, adereço, em 3 minutos. Correto. Há quanto tempo, ou melhor, de onde é que surge a paixão pela poesia falada? Pois é, como falei, eu fui para Angola pesquisar outra coisa, eu estava trabalhando inclusive com um livro do José Eduardo Agualusa, que é um escritor angolano, chamado O Ano que Zumbi Tomou o Rio. Nesse livro ele faz uma relação entre Rio de Janeiro e Luanda, e foi por causa desse livro que eu propus esse estudo em Angola na época. Mas quando eu fui capturada pela poesia falada em Luanda, né, porque não era algo que eu estudava, embora esse campeonato de Poetry Slam já existisse no Brasil desde 2008. Eu sou do Rio de Janeiro, esse campeonato ali na época era muito mais forte em São Paulo, que é outro estado brasileiro, que vocês aqui chamam de província, né, a gente chama de estado. E no Rio também tinha essa competição de poesia, mas eu não era atenta a isso. Até porque uma coisa que me chamou a atenção em Angola foram também as diferenças. Porque no Brasil a gente faz na rua, a gente faz em praça pública, é uma manifestação sem cobrança de ingresso. E quando eu fui assistir em Luanda, era no espaço fechado, num grande auditório, né? E tinha cobrança de ingresso. Então, isso também me chama a atenção, essas diferenças, né? E depois eu fui descobrindo, ao longo da minha pesquisa, que, na verdade, Luanda
fazia um modelo que parecia também com os Estados Unidos, que lá também era espaço fechado, um cobrança de ingresso, porque os espaços que as pessoas, os organizadores ocupam, são espaços que alugados, né? Então, geralmente, fazem a cobrança de ingresso para pagar o espaço, o uso do espaço também. Então, depois, ao longo da pesquisa, eu fui vendo que o Brasil estava fora da curva, mas eu acho que aí tem muito a ver também com a nossa cultura popular no Brasil de espaço, de ocupamento dos espaços públicos, né? A gente tem uma tradição de ocupação dos espaços públicos muito grande e histórica também, né? Tanto religiosamente, a gente tem várias procissões, quanto festivamente, né? A gente tem os nossos carnavais de rua, principalmente no Rio de Janeiro, a gente tem uma cultura popular do samba, que é a ocupação da rua. E, enfim, então, o modelo que colou no Brasil é diferente dos outros, embora mantenham-se as regras, né? E as regras são importantes porque fazem parte de um circuito internacional. Então, lembra um pouco o futebol também, porque tem as regras que são comuns a todos os lugares. Se você não segue aquelas regras e se você vai passando para representar o seu país, o seu estado em outras competições, tem que estar com a regra alinhada. Existe a necessidade dessa padronização nesse sentido, né? Porque, por exemplo, aqui estamos em São Tomé e Príncipe. Se São Tomé participar da Copa Africana de Poetry Slam, tem que seguir as mesmas regras, né? E a Copa Africana, ela segue essas regras que eu falei, porque também quando os poetas representantes que podem sair da Copa Africana para ir, por exemplo, para a Copa Mundial de Poetry Slam na França, que acontece já há 20 anos, lá também são as mesmas regras. Então, esse conjunto de regras, ele também tem essa importância de manter um padrão do campeonato para o circuito internacional, né? Falou basicamente do percurso, mas faltou aqui só para esmiuçar o tempo que já vive com esta questão da poesia falada. Há quanto tempo está nisso? Começou em 2017, no final de 2017, porque eu cheguei em Luanda em agosto de 2017. E aí eu fui com essa pesquisa que eu falei do livro, né, O Ano que Zumbi Tomou o Rio, e fiquei ali incomodada. A minha pesquisa era interessante porque esse livro, o José Eduardo Agualusa, fala de migração, né, imigração de angolanos para o Rio de Janeiro, e ele ficcionaliza isso, né, a partir de dados reais de imigrantes angolanos no Rio. Mas quando eu fui para Luanda, que foi a minha primeira vez num país africano, minha primeira vez em Angola, eu fiquei, eu vi tanta coisa nova, tanta coisa que no Brasil a gente não acessa, né? Ou pelo menos não acessava na época que eu fui, que eu fiquei assim, não, eu tenho a obrigação de levar alguma coisa muito atual, muito nova. E aí eu frequentei vários eventos de poesia, de tudo, na verdade, poesia, filme, artes visuais, teatro, eu ia em tudo. E o que me tocou assim, eu falei, não, isso aqui é o que eu quero, sobre o que eu quero falar na minha tese de doutorado. E aí eu mudei, né? Então, esse evento aconteceu dia 20 de dezembro, do Luanda Slam que eu falei, em 2017. E aí era já perto do Natal, fim de ano, eu comecei pelas redes sociais, algumas pessoas que eu tinha conhecido no evento, mapear quem eu poderia conversar para entender melhor aquele circuito. E eu comecei o ano já entrevistando todo mundo que eu precisava, assim, né, entrando em contato, sem saber direito o que eu ia fazer depois com aquelas entrevistas, porque eu tinha que convencer minha orientadora no Brasil de que aquele tema era importante e que valia a pena mudar. E deu certo, né? Então, 2017, eu considero mais 2018, embora meu encontro, né, a marca tenha sido no finalzinho de 2017, então 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, eu estou aí há pelo menos 6 anos, né, nessa pesquisa. Correto. Entretanto, há quanto tempo está cá em São Tomé? Uma semana. Há uma semana. O que te fascina? Ou o que te fascinou? O que mais te dá inspiração aqui em São Tomé? Por pouco tempo que já está cá, o que já viu que te fez apaixonar? Eu achei interessante o Leve Leve, né? Que foi uma coisa que também está na música, né? Fiquei apaixonada pela música lá do Carlo Mendes, que a letra é de uma escritora, né? Alda Espírito Santo, né? E aí eu acho que essa música me fez entender um pouco também
esse conceito, né, de ser santomense, né? Não sei se eu estou falando besteira, mas foi o que eu entendi um pouco. Mas eu estou aqui só uma semana, então realmente é muito pouco, né? Eu precisava ficar mais. A gente no Brasil aqui tem uma isenção de 15 dias. E aí eu vim para ficar 15 dias, ou seja, já estou para ir embora. Só que depois, na semana passada mesmo, eu conversei com o pessoal do Brasil, assim, do Centro Cultural, e falei, nossa, mas agora eu acho que eu precisava ficar mais, pelo menos um mês ao todo, né? Aí eu não sei se eu consigo, mas enfim. Porque realmente é um período muito curto, né? Mas eu estou descobrindo ainda, é muito cedo para eu falar, assim. Mas uma coisa que me chamou a atenção é o leve-leve. O leve-leve. É. E com o leve-leve, consegue escrever alguma coisa? Assim, você está falando academicamente ou como poeta, como né? Poeta. Como poeta. Então, as pessoas sempre acham que por eu estudar poesia eu sou poeta também. Não necessariamente, eu já escrevi, né? Eu não tenho nada de ficção publicado. Eu já escrevi poemas, mas eu gosto mais de prosa, né? De ficção. Então, não publiquei nada ainda, assim, né? No momento eu estou trabalhando no meu livro da pesquisa. É o que eu estou trabalhando atualmente, assim. Minha meta é publicar um livro sobre esse movimento de poesia falada que eu tenho visto em vários lugares. Mas é um texto mais acadêmico, né? Então, a ficção eu tenho muita vontade de fazer, mas ela tá guardada. Então, no contexto acadêmico, o leve-leve lhe traz alguma inspiração? Tem uma questão que é você saber esperar o tempo das coisas, né? Eu acho que foi isso que me chamou mais atenção. E nesse trabalho de pesquisa, eu sempre falo que o tempo da pesquisa é muito diferente do tempo do jornalismo, né? Também tenho uma experiência como jornalista popular no Rio. E como o jornalismo, ele é urgente. Você faz agora para sair daqui 2 horas, né? Está sendo noticiado e tal. E o tempo da pesquisa é o tempo lento. É um tempo que você precisa digerir as informações para você realmente poder falar sobre, né? Tipo, é muito cedo ainda, não consigo falar sobre isso. Eu preciso entender mais o processo. Então, o tempo da pesquisa é demorado, né? Talvez ele tenha aí um tempo também leve, de calma, de entende antes de jogar, né? Então, eu tenho poucos artigos publicados nesses 6 anos, a maioria sobre Angola, né? Que a tese foi sobre Angola. Mas eu estou com material, né, de todos os outros também, entrevistas que eu venho realizando com poetas, sobretudo, organizadores de eventos. E a ideia é ir realizando artigos, porque são mais curtos, mas ao final, pelo menos daqui 2 anos, se tudo der certo, conseguir juntar tudo num livro, né? O que te leva ao campo literário? Aí já vem mesmo desde garota, né? Desde menina que primeiro foi a leitura, né? Então eu me tornei leitura de literatura já aos 12 anos, assim. Na escola eu tive a felicidade de ter na minha escola, eu sempre estudei em escola pública no Brasil, e tive a sorte, porque não é comum, né, as bibliotecas escolares estarem disponíveis para os alunos. Mesmo no Brasil, as políticas são muito educacionais para incentivo à leitura e mediação de leitura, são complicadas até hoje, mas era muito pior quando eu era mais jovem, né, quando eu era garota mesmo. Mas eu tive a sorte de, na minha escola, ter uma professora, isso década de 90, ela cuidava da biblioteca com muito carinho. Era uma coisa dela, não era uma política pública, era ela que ficava responsável pela biblioteca. Não havia muitos livros na época, ela fazia campanha de doação de livros na igreja dela para arrecadar livros para a biblioteca da escola. Então era uma biblioteca com uma vasta bibliografia, assim, livros para várias idades, e eu comecei a ler. Eu gostava muito de frequentar, não só eu, todo mundo na escola, todos os adolescentes, porque além disso, a tia Creuza, a gente chamava ela de tia, né? E ela era uma pessoa muito carismática, então todo mundo queria passar lá para conversar um pouquinho com a tia Creuza, mas ela, ao mesmo tempo que era carismática, mandava a gente ficar em silêncio várias vezes, porque a biblioteca é um lugar
as pessoas lerem, então não pode todo mundo ficar falando ao mesmo tempo. Mas foi assim, foi nessa biblioteca escolar que eu comecei a ler literatura e fui me apaixonando, e eu estudei nessa escola dos 12 aos 15 anos, e foi maravilhoso, assim, em termos de acesso à leitura, né, na escola, foi muito bom. E hoje em dia eu também trabalho com incentivo à leitura, tenho um projeto de incentivo à leitura, e fiz também trabalho em várias escolas públicas no Brasil mais recentemente. Então, é muito triste porque ainda temos escolas com a biblioteca fechada, com a biblioteca, às vezes, tratadas como um espaço assim, de silêncio tão grande que tem grades e trancas mesmo, cadeado para ninguém acessar a biblioteca. Né? Então, a gente ainda vive essa realidade, né? Muitas vezes, nas escolas públicas, a biblioteca em funcionamento depende muito da visão, da direção e de ter, né, professores ali que levem isso a sério também, né? Entendam a importância do incentivo à leitura. Porque sem incentivo à leitura, não existe escritor também, né? Porque, claro, a gente fala da oralidade, mas existe a necessidade do exercício, o exercício oral, e como a gente está numa sociedade que também hoje tem a questão da escrita, são exercícios que devem andar juntos, né, nas nossas sociedades no século XXI. Quero falar um pouco das pessoas, aliás, dos seus instrutores, e se é que tiveste algum. Instrutores? Sim, nesta área literária, as pessoas que vão destruindo, como é que deve ser, como é que deve agir. Teve alguém que pudesse te encaminhar para que hoje se tornasse quem é nesta área da literatura? Eu tive, na universidade a gente tem orientadores, né? A gente tem necessidade de fazer um TCC, a monografia de fim de curso, aí tem um orientador da graduação, orientadores e tal, e bolsas de pesquisa. Eu tive algumas pessoas que foram, né, a gente usa no Brasil esse termo mais de orientador, orientadora. Então, assim, fora esses instrutores, eu considero a tia Creuza, essa professora da escola básica, muito fundamental para mim como uma orientadora também, como uma incentivadora a estudar e tal. Mas na minha vida já na universidade, eu tive a sorte de conseguir uma bolsa de iniciação a uma pesquisa na época, que foi numa fundação chamada Fundação Casa de Rui Barbosa, que é uma instituição pública brasileira no Ministério da Cultura, né? Localizada lá no Rio de Janeiro. E essa bolsa eu fiquei quase 2 anos, e foi ali que eu aprendi a pesquisar também, né? Na época eu trabalhava com um arquivo cultural de um conselho chamado Conselho Federal de Cultura, que já era extinto na época, mas tinha funcionado durante os anos 60 até 80 no Brasil. E trabalhando com os documentos desse conselho, era um conselho que tinha muitos escritores, né? Então Jorge Amado participou desse conselho, Raquel de Queiroz, né? Nomes importantes da literatura brasileira. E isso foi chamando a minha atenção também, e aí eu fui migrando para estudar literatura, né? Porque antes eu era uma leitora apaixonada por literatura, mas a partir daí, dessa bolsa de iniciação científica, eu comecei a estudar, né? Estudar não só o texto literário, mas o campo literário, ou seja, como que esse circuito literário funciona, né? E é isso que eu estou fazendo agora também. Dentro da poesia falada, eu estou pesquisando como se estabelece o campo, essas copas, esses campeonatos, quem são as pessoas que participam, né? E uma coisa que me chamou a atenção também é que, por que eu falei que eu fui em vários países já, e São Tomé, dos países de língua oficial portuguesa, eu deixei por último? Porque na minha pesquisa já à distância, eu tinha visto que não tem aqui esse campeonato, né? Então, eu realizei atividade esse ano já em Angola, em Moçambique, mas lá tem pessoas que fazem campeonatos femininos, né? Então eu coproduzi com essa como parceira, né? Fazendo um apoio a campeonato que já existe. No caso em Angola chama-se Murrato, que quer dizer mulher na língua quimbundo, que é uma das línguas nacionais de Angola.
A Elisângela Rita é a poeta que organiza o Murrato. Então, no final do ano passado, a gente em contato, eu falei, olha, então eu vou para aí e a gente organiza juntas, né? E organizamos juntas lá em janeiro desse ano. Aí, em fevereiro, mas já estava organizando há mais tempo com a Lorna Zita, que é uma poeta moçambicana. Ela já realiza há alguns anos lá o Mutiana Slam. Mutiana também significa mulher na língua macua, se eu não me engano é esta língua, que é também uma das línguas nacionais de Moçambique. Então ela organiza, então eu fiz um apoio também. Vamos organizar como eu posso colaborar e organizar junto. E o IGR de lá, né, que é o Instituto Guimarães Rosa de Maputo, ligado à Embaixada do Brasil, no caso em Moçambique, colaborou também da mesma forma que aqui agora o Instituto Guimarães Rosa de São Tomé e da Embaixada do Brasil aqui está junto, né, nessa parceria. Só que aí eu tive uma dificuldade aqui, como eu falei, nesses dois países tem agentes locais, né, eu chamo assim, agentes locais, poetas locais que fazem o evento. Então foi uma parceria também com elas, não só institucional. Aqui como não tem, a minha expectativa é que com esse evento, né, pessoas jovens daqui se interessem em fazer, porque é muito interessante para teu país também a poesia local, nacional daqui, fazendo parte de um circuito maior, mas isso só agentes locais podem fazer, né? Como é que os brasileiros veem a literatura? Ali a literatura é uma paixão, enfim, há número de pessoas viradas à literatura. Dá para perceber ou não se a literatura é também um meio de paixão por parte dos brasileiros? Eu acredito que sim, né? Eu acredito, a gente tem um problema de leitura também, né? Eu acho que nas nossas sociedades contemporâneas, em todos os lugares, no sentido de que a leitura, ela exige da gente um tempo de solidão também, um tempo de concentração para ficar lendo. E hoje em dia, com tantas redes sociais, né? A gente disputa o livro, a gente não, mas o livro ele disputa atenção com essas redes e aí é muito difícil, porque a gente agora tem muitos jovens viciados numa informação muito rápida e curta e o livro exige mais tempo, né? Então há essa dificuldade. Mas a poesia, tem um crítico de poesia oral, né, já falecido, Paul Zumthor, que é um suíço, e ele estudou, pesquisou poesia medieval, oral, né, e ele fala que isso ele faleceu na década de 90, mas eu considero essa fala dele muito pertinente e muito atual, porque ele fala já em 90 que a gente estava vivendo uma revanche da voz, nos meios de comunicação também, sobre essa coisa da escrita. Então, respondendo assim, eu acho que eu estou dando muita volta para responder. Não, mesmo. Sim. Pode ser. Não, mas dentro dessa literatura, eu acho que hoje a gente tem, no caso do Brasil, uma relação, uma paixão maior pela oralidade. O que eu estou falando desse campeonato que existe no Brasil, esse circuito no Brasil é gigantesco. Começou em 2008 em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, e hoje nós temos mais de 240 slams, coletivos de poetry slams em todo o Brasil. Claro, o Brasil é um mini continente, né, dentro da América do Sul, porque nós somos muito grandes territorialmente, mas, então assim, são mais de 240 coletivos que organizam slams mensalmente no país. Então, esse é um número muito grande, muito alto, né? Portugal tem cerca de 10 coletivos, mais ou menos. Moçambique tem 3. Angola tem mais ou menos 10 também, né? Então, é muito expressivo. E, no nosso caso, esse contato da rua tornou muito popular. E é um movimento que... E que também desacraliza a poesia, né? Essa noção de um poeta muito erudito, né? Essa é uma coisa que o Mark Kelly Smith lá dos Estados Unidos, ele já na época, na década de 80, quando ele criou o formato dessa competição, ele queria, né? Ele falava que o que era chamado de sarau de poesia, ele achava muito chato, porque as pessoas liam de forma muito pomposa os seus poemas, muito erudita e muito acadêmica.
E ele queria que fosse uma coisa mais popular. Por isso que o júri é tirado da plateia e não necessariamente são pessoas que entendem de literatura. Ele diz que as pessoas não precisam entender academicamente literatura, elas precisam sentir a literatura. Então, é essa a ideia do slam, de sentir. Então, nesse sentido, todo mundo é poeta, todo mundo é artista e todo mundo pode dizer se aquele poema é bom ou não. Claro que a gente também, em alguns casos, alguns países, isso é mais comum em Angola também, ter júri técnico, dividir os jurados entre júri técnico e júri da plateia, né? E o legal de fazer um júri técnico também é juntar, né, conciliar uma literatura mais canônica com uma literatura de jovens, sobretudo, que é o slam, e essas narrativas. Então, é bem interessante também ter esse plano, até porque, em alguns casos, convidam, né, escritores, escritoras, atrizes, atores, né, porque esse formato de poesia performática exige do artista que ele seja também múltiplo, né? Ele não fica só a importância do texto dele não está só na escrita, tá? Na forma como ele se apresenta também. Então, aí tem uma certa teatralidade. No caso, no Brasil, é muito comum as pessoas decorarem o poema, incorporarem o texto e não ler, né, com microfone ou num papel o poema. Pode fazer isso, mas no Brasil o pessoal incorpora muito, faz uma teatralização mesmo daquele poema, né, faz uma performance poética. Mas em vários lugares, até no Brasil também, quando o poema é novo, demora para a pessoa memorizar o poema. Então, as pessoas usam recursos, às vezes, de ler no celular, fazer tipo uma leitura mais dramatizada, ou em papel. Correto. Estamos diante do programa Manhã na TVS a falarmos um pouco deste primeiro campeonato de poesia falada, concretamente. Nós estamos com o primeiro campeonato feminino, digamos, de poesia falada, e estamos com Miriane, sei que está certo, Miriane Peregrino, que, portanto, está cá conosco. Vamos a um curtíssimo intervalo com uma canção e já voltamos para continuarmos aqui a nossa conversa. Estamos de volta e vamos continuar aqui a nossa conversa com Miriane Peregrino. O tudo é o primeiro campeonato feminino de poesia falada, mas dentro disto tudo vamos conhecer a poesia falada e depois lá no final vamos procurar saber quando é que será este campeonato e o seu principal objetivo em especial. Já falámos inicialmente do porquê, mas vamos lá à frente descobrir isso mais. Mas, por enquanto, vamos ainda explorar o que é isto de poesia falada. Antes de colocar a questão que eu gostava, mas vamos lá atrás. Quais são os desafios que já enfrentou, o que tem ainda enfrentado neste mundo literário, em especial a poesia falada? Ano passado, eu dei uma disciplina na Faculdade de Letras da UFRJ chamada justamente sobre a minha pesquisa, né? E aí um desafio que se colocou foi como passar para os alunos a poesia oral. Onde encontrar para passar, né? Então, tem pouquíssimo material publicado, poucos. No Brasil mesmo tem um slam que se chama Slam da Guilhermina, que é um bairro de São Paulo. É localizado na zona leste de São Paulo, desculpa. E eles anualmente fazem uma antologia poética com os vencedores de cada edição ao longo do ano, né? E como teve período de pandemia, tiveram poetas de Angola e Moçambique que participaram. Então, a antologia 2020 e 2021 ela é bastante rica, porque além de brasileiros, tem angolanos e moçambicanos. Então, eu usei para dar aula esses dois volumes, dois números, né, da antologia deles. E uma poeta moçambicana lançou um livro recentemente, que é a Lorna Zita também, usei esse livro, mas e os outros? Porque são muitos poetas, muitos artistas. O desafio foi trabalhar com vídeos da internet, né, achar os vídeos de algumas performances, não são todas que estão disponíveis, mas algumas sim. E aí mesmo, quer dizer, são várias etapas de desafio. Você conseguir um livro que tem os poemas. Você conseguir os vídeos
dos poetas. Você conseguir na sua faculdade ter internet para você e um bom som para você exibir esse material para os alunos e fazer a discussão em torno desses poemas, né? Em torno do contexto que são produzidos, do circuito, dos artistas. Então, assim, como pesquisadora e aí como professora também, né? Embora eu seja mais da pesquisa, mas um desafio recente que eu enfrentei foi esse: como levar para a sala de aula a poesia oral. Né? E no Brasil a gente não tem a tradição na Faculdade de Letras de trabalhar com oralidades. Né? Eu sou a favor que a gente trabalhe, eu sou defensora de que lá a gente adote uma disciplina chamada Literaturas Orais. Porque em Angola isso fez muita diferença para mim, na Universidade Agostinho Neto, na Faculdade de Letras de lá, tem essa disciplina como obrigatória e eu sei que alguns países africanos têm, né? Literaturas orais como uma disciplina do curso de letras. No Brasil não temos por enquanto, né? No Brasil os estudos de literaturas orais ainda está muito voltado para antropologia. E eu defendo que faça parte também do currículo escolar de letras. E já agora, quais são os tipos de slam que existe e como é que ele funciona? Então, cada país tem as suas especificidades, né? Então, o que eu tenho percebido é que onde tem mais tempo de slam, para fazer um trabalho diferenciado, os grupos começam a criar várias modalidades de slam. Então, geralmente começa com uma modalidade local, de bairro. O próprio Mark L. Smith, nos Estados Unidos, o primeiro slam que ele cria, que é o primeiro slam do mundo, né, considerado o primeiro slam do mundo, chama-se Upton Poetry Slam. Upton é o nome do bairro, lá em Chicago, onde ele criou. Então, geralmente é um nome, primeiramente, associado ao território. Né? Por isso que a gente deu aqui, no caso, o primeiro campeonato de poesia falada, Slam Mulheres de São Tomé, ligando a cidade de São Tomé, né, mais especificamente. E no caso do Brasil, a gente hoje tem muitos outros slams. Né? Quando o movimento de slam começa, ele, como eu falei, ele primeiro tem uma relação territorial, de marca territorial. O slam da Guilhermina é num lugar, é perto do metrô Guilhermina Esperança, lá na zona leste de São Paulo. Só que houve aí um recorte de gênero depois de um tempo. Começou esse movimento lá em 2008 no Brasil. Em 2015, um grupo de mulheres poetas do Distrito Federal, que é Brasília, né, criou o primeiro slam das Minas, um slam só de mulheres. Por quê? Porque elas não se sentiam representadas, não consideravam suficiente os espaços de slams territoriais, no sentido de que, muitas vezes, elas eram a maioria competindo, mas não ganhavam. E aí elas passaram, e aí, como não ganhavam, não tinha muita representação de mulheres no nacional. O nosso nacional chama-se Slam BR, Campeonato Brasileiro de Poesia Falada. Então, elas criaram primeiro Minas, relacionando, né, um termo, uma gíria para chamar mulher lá no Brasil. E aí se espalhou. A partir de 2015, vários estados brasileiros começaram a criar os seus slams só de mulheres. Então, tem o Slam das Minas de São Paulo, o Slam das Minas RJ, RJ é a sigla de Rio de Janeiro, e vários outros. Alguns slams, em alguns lugares, passaram a colocar também um nome para chamar a mulher, mas de uma forma regional. Por exemplo, no Ceará, que é um estado brasileiro no Nordeste, né, tem o Slam das Comadre, porque comadre é uma forma de falar, de tratamento também entre as mulheres. Lá, né? E traz essa relação de proximidade, né? Às vezes de parentesco. Comadre também pode ser comadre, madrinha do filho, né? Da outra, enfim. Tem essa relação também. E aí é bem interessante. Imigrantes brasileiras em Portugal, por exemplo, criaram o Slam das Minas de Coimbra. Né? Então, também fazendo uma referência. E como eu disse, em outros países, como Angola, Moçambique, usaram línguas nacionais para dar o nome do evento. Né? Murrato, em Angola, Mutiana, em Maputo, né? Em Moçambique. Então, eu tenho percebido isso. Começa com uma competição territorial, um título territorial, mas depois há esse desdobramento de gênero.
e depois você vai vendo outros desdobramentos. Por exemplo, no Brasil também, no Ceará tem slam das POCs. POCs é um termo também popular para chamar as pessoas da LGBTQIA+. Então também tem esse grupo que faz, no caso do Brasil. Então no Brasil você tem, como eu falei, temos mais de 240 slams ativos. Então temos os slams que tem essa marca territorial, temos os que têm a marca de gêneros, né, só para mulheres, temos esses que são também voltados para a população, para pessoas LGBTQIA+, temos voltados para pessoas surdas também, que é chamado slam do corpo, tem outros chamados slam sinalizante. Então, temos uma variedade muito grande no Brasil. E temos um slam muito interessante, que eu gosto muito desse, inclusive, slam de duplas. É uma modalidade que existe no Brasil, em alguns estados não é muito comum. Por quê? Porque como é dupla, não dá para tirar representantes para o nacional, porque o slam, o campeonato, se representa individualmente, né? Os jogadores são individuais, não tem time para o nacional. Mas o de duplas é muito interessante porque fica muito marcado o teatro, que fica muito marcada no slam de duplas, melhor dizendo, a dimensão teatral dessa poesia, né? Então, no Brasil existe o slam de duplas, acontece atualmente em São Paulo e Rio de Janeiro, que eu tenho notícia. Em Angola também tem. Então, em Angola você tem pelo menos 3 tipos diferentes. Esse territorial que eu falei, por exemplo, Luanda Slam é o nome da cidade, né? Então é marca do território. O Murrato, que aí é uma marca de gênero, e o Omunga, que significa gêmeos também, numa das línguas nacionais de lá. Então, o slam Omunga é um slam de duplas, né? E tem essa marca teatral. Eu assisti recentemente lá, eles fizeram uma edição há pouco tempo. E eu estava lá, dei essa sorte de poder assistir e eu adorei, assim, adorei. Já assisti no Brasil também, no Rio. É uma categoria que eu gosto bastante também. Embora ela, para representação dentro do mundial ou nacional, ela não faça parte do circuito. Mas ela tem deixa muito evidente a dimensão do teatro. E é algo que eu gosto também. Qual o objetivo principal do gênero Poema Slam? Fazer esse recorte é importante, né? Porque não só na poesia oral, mas nas literaturas nacionais, em todos os lugares, a gente vê, né? Isso acontece de forma diferente, mas de uma forma geral, a mulher que é escritora, a mulher que é poeta, não está no mesmo pé de igualdade dos homens, né? No circuito dessas literaturas, mesmo as canônicas. Então, para mim é muito importante também traçar trazer essa relação também, trazer essa reflexão em relação à poesia falada, né? O Murrato, por exemplo, eu já falei como foi criado o Slam das Minas no Brasil, foi criado porque as mulheres sentiram que precisavam pressionar para ter espaço. E no caso de Angola isso também aconteceu. A Elisângela Rita, né? E aí eu fico muito feliz de dar o exemplo dela, porque ela é a pioneira que criou o Luanda Slam e é a pioneira dos Palopes nesse campeonato. É a única mulher também que foi à frente de um slam, né? Num período de formação, de implementação, melhor dizendo, desses campeonatos. Mas por que ela cria o Murrato? Ela cria em 2017 porque a primeira edição do Luanda Slam só participaram 2 mulheres. A segunda edição, em 2016, só uma mulher. E aí, quando teve o Luanda Slam, ela estava para fazer o Luanda Slam em 2017, ela olhou e falou assim, o que eu preciso fazer para ter mais mulheres participando do Luanda Slam? E aí ela teve a ideia de criar o Murrato. No Brasil, a gente diria que com o Murrato ela criou um sistema de cotas para mulheres no Luanda Slam. Porque quando ela criou o Murrato só com mulheres, a premiação da primeira edição foi que as 5 primeiras colocadas tivessem ingresso direto para o Luanda Slam. E aí isso aconteceu em 2017. Então, como eu falei, 2015 2 mulheres, 2016 uma mulher, 2017 ela conseguiu subir para 9 mulheres. Além das 5 que passaram direto, outras mulheres se sentiram à vontade para se inscrever na ampla concorrência, né, digamos assim, que lá eles fazem casting para entrar para o Luanda Slam, né, que é outro termo muito usado também na área de artes cênicas, né, teatro, cinema também. E então 3 entraram via casting também.
e uma já tinha ingresso direto, porque cada vez que tem o top 3, né, de cada ano, tem ingresso direto para o ano seguinte. Então, foi a primeira vez e a única até o momento, 2017, que teve um número maior de mulheres do que de homens. Né? E aí ela fez esse sistema nos outros anos, ficou mais igualitário, né, o número de participantes homens e mulheres, só que com a pandemia ela deixou de fazer. Ela ficou 2 anos sem fazer o primeiro 2021, ela não fez. Então, mas ela não fez o Murrato, mas fez o Luanda Slam. Aí o número de mulheres caiu de novo. E aí, em 2022, ela fez o Murrato 5 estrelas em homenagem às mulheres que participaram das 5 edições. Então, foi uma noite de spoken word, de poesia falada, mas sem competição. Então, não teve representante para ir para o Luanda Slam. Novamente, o número de mulheres foi baixo. Né? Então, esse quadro, né, de número de participantes, homens e mulheres, deixa evidente que ainda é necessário ter esse sistema que a gente chamaria no Brasil de cotas. Né? No caso, cotas para ter mulheres participando do evento. E já agora, elegia, écloga, onde, etc., são os tipos de poesia. Existem outros tipos? Desculpa, pode repetir? Sim, por exemplo, temos aqui elegia, écloga, onde, dentre outros tipos de poesias. Há outros tipos, não somente estes, pois não? Não, existem muitos outros tipos de poesia, né? E cada lugar vai trabalhar a sua poesia, apresentar de acordo também com as suas relações culturais, né? Então, esse formato que eu estou falando, que apresenta no campeonato, ele tem essa herança, né? Ele tem uma herança de uma poesia de um estilo muito específico, que é o spoken word dos Estados Unidos, né? E que depois, na década de 70, vai se aproximar do rap. Então, é um estilo de poesia mais gritado também, né? É uma poesia do grito, digamos assim, porque é uma poesia também de reivindicação. Mas o grito não é a única forma, né? Então, de performance que é ali presente. E os temas variam muito, né? Há uma variedade de temas muito grande nessa poesia. E já agora, pode dizer-nos também qual é a importância da poesia propriamente dita, para si? Para mim? Eu acho que para mim e para todas as pessoas, né? A poesia é uma das manifestações artísticas que nos convida a contemplar e tem uma dimensão que é uma dimensão de importância de reorganização do mundo, né? Para mim, como leitora, é como se, para mim, né, a poesia e a literatura de uma forma geral é um meio de eu abrir meus olhos, ampliar meu horizonte para o mundo, né? Então, quando eu era uma garota e não viajava, então ler me levava para outros lugares, me fazia imaginar outros mundos, né? Outras realidades, mesmo dentro do meu próprio país, que é muito grande. Então, lá no Rio de Janeiro, né? Mais especificamente, eu nasci em Itaboraí, que é a região metropolitana. Então, lá da minha cidade, eu podia, de repente, lendo Jorge Amado, entender um pouco da Bahia, né? Lendo Raquel de Queiroz, entender um pouco do processo do Ceará, né? E por aí vai. Então, é isso. Para mim, eu tenho essa necessidade de entender, ampliar meu olhar sobre o mundo a partir dessa literatura, né? É um lugar muito importante. Mas, fora isso, tem um crítico literário brasileiro chamado Antônio Cândido, que ele tem, vários trabalhos muito interessantes, importantes, mas um deles que eu gosto, em particular, se chama O Direito à Literatura. O direito à literatura porque, segundo ele, todos nós temos o direito de fabular, temos o direito de imaginar, a partir de vários meios, né? O escrito é um deles, mas as oralidades, os mitos, as histórias que vão passando de geração a geração também. Então, se a poesia é uma manifestação, é uma das mais antigas manifestações culturais do mundo, é porque ela é uma necessidade humana. Então, eu faço essa relação aí para te responder, entre esse direito, né? Porque é uma forma da gente expressar a nossa humanidade,
né? Então não é só para mim, é para todos nós, né? Claro que cada um vai tendo a sua preferência ao longo do tempo, mas é isso. Já agora, qual a diferença que existe entre o slam e a poesia comum? Bem, o que você chamaria de poesia comum? A tradicional? A tradicional, aquela... Então, tá. Então, uma diferença muito forte é livre. São versos livres, né? Esse é um ponto fundamental. Versos livres, o poeta, né? A poeta vai rimar da sua maneira, né? Dá o seu ritmo e a sua sonoridade, e são esse ritmo e sonoridade que vão ganhar o público, né? Vão ganhar os jurados ali que participarem do evento. Essa é uma marca muito importante, né? Não, porque, por exemplo, a gente no Brasil tem uma poesia também, que não necessariamente é tradicional, porque também é muito popular, né? Então a gente vê que o tradicional tem uma marca de classe também, mas o repentismo, né? E a literatura de cordel no Brasil, que são mais dos estados, expressões mais populares no estado, na região nordeste do brasileira, também, embora sejam populares, eles têm uma métrica muito fechada. Não é uma poesia livre. Né? É uma poesia que o pessoal às vezes vai para o dicionário para escolher as palavras para rimar certinho e tal. Muito trabalhosa. Mas é popular também. Então, o Poetry Slam, ele tem dentro, né, incorporando o spoken word, propriamente com a palavra dita, ele tem como uma diferença muito grande, além da poesia ser livre, uma dimensão, um trabalho com corpo diferente. Não é só a declamação. Né? Então, isso também eu acho muito legal. Alguns poetas usam o corpo como um instrumento. Eu falei que não pode ter acompanhamento musical, né? Mas eu já vi poetas usarem o corpo como instrumento musical. Isso eu vi em Cabo Verde, um poeta de lá, porque lá no Cabo Verde tem uma categoria musical chamada Finançom. O Finançom eu não entendo muito, né? Vou falar o pouco que eu vi, que é uma forma de criar som com o próprio corpo, com batidas no corpo. E foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. O poeta fazer o poema, misturar aquele poema com uma tradição de oralidade e de música local, né? Nacional no caso deles, Cabo Verde, e fazer com o Finançom, quer dizer, subverte um pouco a ordem de não ter música, mas ao mesmo tempo ninguém pode reclamar, porque não está fora da regra, já que ele não usou um instrumento, ele usou o corpo, e o corpo vale, né? O corpo faz parte do texto, que é o spoken word dentro do slam. Já agora, o slam dura quanto tempo? Um evento de slam? Então, depende de quantas pessoas participando tem, né? Mas, em geral, tem uma duração de mais ou menos 2h30. 2 horas. 2 horas. Por quê? Como eu falei, são poemas de 3 minutos, né? Então, num evento que... o campeonato ele é dividido em tempos. A primeira ronda, né, que é chamada primeira ronda... Por exemplo, agora, para o Slam Mulheres de São Tomé, foram selecionadas 15 candidatas. Então, na primeira ronda, 15 candidatas vão se apresentar. 3 minutos cada uma com o seu poema. Claro que aí tem uma interferênciazinha, um tempinho, né? De um sobe ao palco, outro tem uma brincadeira com a plateia, enfim. Mas são 15, 3 minutos. Quando termina essa primeira ronda, tem um tempinho que geralmente dão de open mic, que é um microfone aberto, para qualquer pessoa subir no palco e falar um poema. Por que dá esse tempo? Né? Para que os matemáticos, né, são as pessoas, matemático no slam é a pessoa que está ali contando, né, as notas dos jurados, e nesse final é a pessoa que vai ver a classificação final, fazer a contagem final para ver quem passa para a segunda ronda. Se tivermos 15 participantes, provavelmente para a segunda ronda só vamos ter 7 ou 8 no máximo. Né? Porque a ideia é ter um ganhador no campeonato. Então, quem foi eliminado da primeira ronda já não participa, pode assistir, mas não vai mais subir ao palco. Então, na segunda ronda participam 7, por exemplo. Aí tem mais um tempinho de intervalo depois da segunda ronda, pode ser com música, às vezes coloca algum DJ ou
Alguns lugares colocam alguém para tocar ao vivo, né, uma musiquinha, enquanto se faz novamente contagem dessa segunda ronda agora para tirar a classificação final. Se acontecer de ter empate entre os 3 primeiros lugares, tem que ter uma terceira ronda, que é a de desempate, né, para ter o resultado final. Mas geralmente se resolve na segunda ronda, e aí você tem, se foram 7, como ficou? Primeiro, segundo, terceiro lugar e até o 7º, né? E aí a gente tem quem ganhou, né, a competição já. Então, geralmente, 2 rondas, e aí em torno mesmo de 1 hora e meia, né? E quando tem competição é que se estende um pouquinho mais, pode chegar, quando tem empate, né, desculpa, quando tem empate é que pode chegar umas 2 horas, né? Eu já participei de um evento, eu fui jurada numa final no Brasil, chamada do Slam BR, que é o campeonato brasileiro, sem brincadeira. Espero que isso não aconteça aqui, não vai acontecer aqui em São Tomé não, mas isso aconteceu no Slam BR, que foi uma loucura, e ficamos na final. O evento tinha começado 8 horas da noite. Nós saímos de lá 1 hora da manhã. Por quê? Tivemos 3 empates na final. 3 empates. Ou seja, vai, dá nota, empatou, volta de novo, e vai, e volta de novo. Foi bem difícil, foi bem tenso, assim. Mas a gente saiu de lá 1 hora da manhã, terminou o evento 1 hora da manhã. Mas esse foi um caso excepcional e isso também só mostra como nós brasileiros somos apaixonados por poesia falada, né? Muito bem. Já agora, o primeiro campeonato feminino de poesia falada em São Tomé e Príncipe, olha aqui, aonde é que vai ser? Vai acontecer neste sábado, né? Sábado agora no Instituto Guimarães Rosa. Aqui em frente a... É mesmo aí? É aqui, vocês sabem, né? Vocês estão daqui, aí. vocês sabem. Então, por que escolher aquele lugar? Bem, eu sou... Foste trazida para cá, para aquele lugar, então não poderia falar do porquê escolheram o lugar ou não? Não, eu fiz a proposta, né, para o Brasil, assim como eu fiz para o IGR lá em Moçambique, também apresentei a minha pesquisa, né, para a Embaixada do Brasil aqui, para o Instituto Guimarães Rosa daqui. E, na verdade, o Instituto Guimarães Rosa está fazendo em parceria com a Biblioteca Nacional, né? Um primeiro lugar que seria o evento, não sei se eu posso falar isso, não perguntei isso lá na direção, mas a princípio o evento seria na Biblioteca Nacional, mas tem uma questão de ser no 3º andar, né, o auditório, e algumas pessoas não poderem subir neste momento, então o lugar que ficou para a primeira edição, o primeiro campeonato, ficou lá o Instituto Guimarães Rosa mesmo. Mas é uma parceria com a Biblioteca Nacional, acho importante falar isso também. Quem são as pessoas envolvidas neste primeiro campeonato? Consegue dizer? Bem, a diretora, né, do IGR, que é a Leila Quaresma também, não sei se ela é sua parente, não sei. Mas também a diretora da Biblioteca Nacional, que é a Marlene, que eu conheci semana passada. Acredito que a direção também, geral, de cultura daqui está envolvida. E aí a gente está montando, né? O resultado saiu ontem, né? Das candidatas selecionadas, recebemos várias inscrições, fiquei bem feliz com o número de inscritas. Que para um número, nós não tivemos 1 semana de inscrição e recebemos 33 inscrições. Eu acho que foi bem bacana isso e também só recebemos inscrições por e-mail, né? Então, foi um número bacana para o tempo e para o veículo de inscrição. E desse número, selecionamos 15. Né? Então, essas 15 vou conhecer hoje, pessoalmente, que hoje é o primeiro dia de atividade, né? Porque antes do Slam, né, a gente vai fazer uma preparação, então vai ter um mini curso hoje para explicar para as poetas que foram selecionadas o que é Slam, quais são as regras, né? Porque não é tem questões, né, que eu já falei aqui, que são diferentes do campeonato, não de campeonato, mas de um concurso de poesia geral, né? Geralmente como a poesia tradicional, digamos assim. Então, será nosso primeiro encontro hoje, amanhã também teremos outro, né, com técnicas de palco, que é, como eu falei, pela performance, por ser uma poesia performática, o corpo muito presente, é necessário também ter uma conversa, né, uma oficina sobre técnicas de palco, voltada mais para essa parte da teatralidade do Slam.
E, por fim, no sábado, teremos o evento, né, o campeonato propriamente dito, envolvendo aí as 15 poetas selecionadas, envolvendo as equipes, né, institucionais, e a gente ainda vai ver quem vai fazer esse papel, né? Como eu tinha falado, o slam, eu acho que eu não falei, mas o slam, ele não funciona com uma pessoa só, né? Não é uma poesia de uma pessoa só, não é um evento de uma pessoa só, é um evento que precisa de um coletivo organizando. Então, que coletivo é esse? É um coletivo de produção. Então, tem a pessoa que faz o papel de mestre de cerimônia, que no slam a gente chama de slam master, né? A pessoa que apresenta o slam, que conversa com a plateia, apresenta as poetas que vão se apresentar também, né? Fui redundante, mas enfim, quem vai estar ali no palco. Tem os slammers, que são, como se chamam os poetas que participam do evento. Você tem o grande público, e desse grande público, uma parte, pelo menos, será escolhida, né, convidada a ser júri do dia. Então, a gente tem esses componentes. E temos pelo menos uma ou duas pessoas voltadas para as contas, para a anotação, que é o que a gente chama de matemático no Brasil. Ou matemático ou a matemática, a pessoa que fica ali contando, que tem as notas, né? As pessoas que fazem parte dos júris recebem uma plaquinha na hora, de 1 a 10, e dão ali as notas. Então, a pessoa que fica no papel de matemática, ela vai ficar, jurado 1 deu tal nota, jurado tal, poeta tal, né? O slammer tal, nota 1, 2, 3, já. E é como eu falei. Então, a gente tem aí vários elementos, né, que compõem essa cena. Muito bem. Já vamos voltar à conversa, até porque nós temos um intervalo um pouco mais prolongado. Em nome de todos, vamos a um intervalo e já voltamos para continuarmos aqui com a nossa conversa. Já estamos de volta, vamos continuar aqui a conversar com a Miriam Peregrino. Portanto, o assunto em questão, o primeiro campeonato feminino de poesia falada, já justificou o porquê das senhoras, que há muita escassez também de participação das senhoras, e a São Tomé e Príncipe, se calhar, não foge muito à regra. Mas já agora, falando ainda da questão da poesia, etc., há alguma diferença entre poesia e poema? Poesia e poema? Uhum. Nossa, tão acadêmica essa pergunta. Porque, portanto, a teoria que diz que o poema é uma estrutura, ou seja, um texto escrito, portanto, e a forma poesia, e versos, enquanto que, portanto, a poesia... A poesia, ela está em todas as linguagens artísticas, na verdade, né? É como se fosse também, aí a gente pode dizer, um grande guarda-chuva, porque o que a gente tem como função poética, né? Aquilo que, dentro da arte, ela vai tocar de alguma maneira mais diretamente o seu interlocutor. Então, a poesia, a gente fala que esse filme é tão poético, né? A gente fala popularmente isso. Nossa, tão poético esse filme. Então, por que é poético um filme? Se ele não é um texto, né? Seja ele um texto de poesia falada, ou seja um texto de poesia que está ali publicado. É porque ele tem uma construção que usa também metáforas, que tem uma sensibilidade e atinge uma sensibilidade de quem está acessando aquela obra, né? Então, tem essa dimensão também, né? Nos campeonatos de slam, para além do poema como um texto, né? Tem essa função poética também nessa produção artística, né? E aí você atinge o público de várias formas, usa lança a mão ali de vários recursos, né? Também estilísticos, como, por exemplo, você fazer o jogo de palavras, né? Ou você induzir o autor, a quem está te assistindo, a imagens. Isso é muito comum no Brasil. Às vezes o texto, como a gente falou aqui, o slam, essa poesia de falada, ela também usa o corpo e a performance, nessa performance. Então, às vezes, um gesto do poeta, ele não precisa usar a palavra. Foi embora. Ou você, por exemplo, usando o ritmo, versos de repetição, né, por exemplo. Em algum verso tem foi embora, foi embora. E o poeta recita aquele verso tantas vezes ao longo da sua performance
que no último verso, em vez de ele falar foi embora, ele faz assim para o público. E aí, imediatamente, o público já vai entender que com esse gesto ele está trazendo uma repetição, um verso que já foi repetido, que já foi dito. Ou, dentro de uma determinada lógica cultural, as pessoas sabem que um determinado gesto já quer dizer uma determinada palavra, né? Então, são recursos que vão construindo assim a poesia também, o poema, né? E esse cenário poético. Em 1877 foi dado o primeiro slam, o segundo... sim, 86, 1900. 1986. Foi em 1900? 1900. O 80... Slam de poesia, sim, 1986. Né, que foi nos Estados Unidos, em Chicago, como eu falei, que foi ali estabelecido o conjunto de regras, né, que diferenciou essa noite de campeonato de poesia do que a gente tem no sarau. No Brasil, muita gente costuma confundir sarau com slam. Não, muita gente em vários lugares fala assim, nossa, mas isso já existe. Não, o que existe é a poesia oral, o que existe são noites de poesia, de palavra falada, de poesia falada. Mas não o campeonato, porque o campeonato, como eu falei, o que distingue de outros eventos de poesia? Um conjunto de regras que vão validar, vão retirar da noite quem ganhou o primeiro lugar e qual foi a classificação, e eu acho que esse é o ponto mais importante, tirar um representante. A gente teve, por exemplo, o Upton, antigamente era assim, hoje em dia não, mas Upton Poetry Slam, que é um slam local em Chicago, ele tira um representante. Quando você tem estruturado o slam estadual, digamos assim, no caso, né, ou provincial, de Chicago, do estado, né, de Chicago, esses locais vão representar lá, quem ganhou os locais. E aí você tira um representante depois de quem ganhou o estadual para o nacional e do nacional para os internacionais, né? Para representar o país no circuito internacional. Então, esse sistema também é algo inédito, né? Então, o conjunto de regras e o sistema de circulação de poetas via campeonato, via uma estrutura de competição e de circuito de campeonato, é o que diferencia esse formato de Poetry Slam do que a gente tem de spoken word, do que a gente tem de sarau, de outras formas de recital de poesia, por exemplo, né, e vários outros modelos e formatos de apresentação poética de poesia falada. Acho importante falar isso porque tem essa confusão às vezes, né? E também, aqui eu não vi ainda, como eu falei, estou pouco tempo, então ainda não tive esse contato, mas em outros países dos PALOP eu vi muito a questão do rap, né? Então, e no Brasil isso acontece também, é uma grande aproximação com o rap, com essa cultura hip hop. E dentro da cultura hip hop tem batalha de MC. Mas a batalha de MC é diferente do slam, porque a batalha de MC geralmente envolve apenas duas pessoas, né? E uma respondendo a outra no improviso, né? Então, há essa relação do improviso. Não que no slam não tem improviso, mas é mais difícil um poeta fazer um poema de improviso. Até porque quando você entra no circuito internacional, você tem que enviar previamente o seu poema para ele ser traduzido para outras línguas. Por exemplo, se um poeta são-tomense, por exemplo, que ganha e vai representar São Tomé na Copa Mundial de Poetry Slam da França, ele não vai enviar o poema só em português ou na língua uma língua nacional que ele quiser ou local. Ele vai enviar já com tradução para inglês, para francês, no mínimo. Porque quando ele estiver performando, vai ter uma projeção ao fundo, porque é um concurso internacional e outras pessoas na plateia precisam também entender em outros idiomas, né? Mesmo a Copa Africana de Poetry Slam, isso acontece, né? Porque são muitas línguas também faladas em África, né? Um continente gigante com uma pluralidade linguística muito grande. Além de várias línguas nacionais, você tem as línguas que foram herdadas do período colonial, né? Então, aí o inglês, francês, na Copa Africana são são as línguas mais fortes. Quando você vai ver a final da Copa Africana, os países que geralmente passam são países de língua inglesa e francesa. E aí tem outro problema, outra discussão também, né?
Guiné-Bissau, por exemplo, vem participando da Copa Africana com língua nacional, que é o crioulo guineense. Né? Eles não participam, embora sejam de língua oficial portuguesa, eles não participam com a língua portuguesa, eles participam com a língua crioula. E aí eles têm que enviar o poema deles também com tradução para o português. Acho que é uma dimensão muito importante, né, para a gente pensar a circulação dessa poesia. E outra coisa dessa circulação que eu gostaria de destacar aqui é que quando começa, né, o Poetry Slam, o conjunto de regras, em 1986 em Chicago, ele se espalha primeiro nos Estados Unidos, no próprio Estados Unidos, e depois ele se espalha para o norte global. O que é esse norte global que a gente chama? São os países mais ricos, né? E dentro do que está mesmo no hemisfério, que estão dentro do hemisfério norte. Estados Unidos, Canadá e Europa, né? Os países que fazem parte, compõem o continente europeu. E ficam lá. Mesmo o Portugal não está dentro desse circuito no primeiro momento. Então, esse circuito, você vê, ele começa em 1986 nos Estados Unidos, década de 90 já começa a se espalhar para a Europa também, tanto é que é no início dos anos 2000 que a França cria a primeira Copa, né, a Copa Mundial de Poetry Slam, e teve ano passado, esse ano, se eu não me engano, faz 20 anos, começou em 2004 lá. E aí os países africanos e os países de língua oficial portuguesa. O primeiro país de língua oficial portuguesa a aderir ao campeonato foi o Brasil, em 2008. Portugal passou a ter campeonato em 2010. Foi o segundo país oficial de língua portuguesa. O primeiro dos PALOP, né, em África, foi Angola, em 2015. Aí depois você tem Moçambique, 2018, Guiné-Bissau, 2018. Cabo Verde começou em 2020 também. Durante a pandemia, eles fizeram a primeira competição de slam. Quer dizer que não tem evento de spoken word? Não, o evento de spoken word já é bem anterior. Quem organiza o slam em Cabo Verde, por exemplo, é o Spoken Word de Cabo Verde, que é poesia, palavra dita de Cabo Verde, né? Uma tradução direta. E o Spoken Word de Cabo Verde, que são noites de poesia, já existe há 8 anos, né? Mas aí eles implementaram dentro do circuito deles uma parte de slam. Então, periodicamente, eles realizam. E São Tomé, como eu falei, é o que não tem. Mas como já estamos também na reta final, nós vamos só relaxar com mais uma musiquinha. Pois, após a música, vamos fazer como quem diz, uma radiografia, e em especial lançar aqui um apelo aos que são amantes da poesia, falar e etc. E também, pronto, convidar as pessoas a assistirem a este evento. Mas antes disso, vamos à música e já voltamos. Tá bom. Eu posso ler um poema no final? Estamos de volta, é a última parte, portanto, Miriane, portanto, já estamos a finalizar. Quais são os apelos que têm a deixar ao público-alvo, sobretudo, e de que forma gostavas de convidar as pessoas a poderem lá participar? Ou verem, assistirem a este evento? No caso, a gente já teve o processo de inscrição, né? Então, as pessoas que se inscreveram para participar como poetas que vão competir, né? É importante dizer que tem premiação também. Em primeiro lugar vai ganhar, eu não sei converter em dobras, mas $200. Segundo lugar, $100. E o terceiro lugar, $50, né? O top 3 do que for o campeonato terá essa premiação. Mas é um evento que é pioneiro aqui, né? Principalmente por essa faixa, por esse recorte de gênero, também por serem mulheres. Vai estar aberto gratuitamente no sábado, acredito que vai começar às 16 horas, mais ou menos. Neste sábado, lá no Instituto Guimarães Rosa. Entrada gratuita, isso é muito importante também, né? Deixar claro. Vai ter alguns momentos de open mic para as pessoas que quiserem recitar um poema, né, livremente, sem participar da competição, mas também vai poder ir. Então, todos os santomenses aí, né, quem tiver mais, né, imigrantes, transeuntes aqui pela cidade, enfim, quem quiser ir assistir, tá aí o convite, né, vai ser esse evento no sábado, para conhecer como não é um circuito que tem já aqui. E fica o meu apelo para que
as pessoas daqui se interessem em realizar esse concurso, se interessem em participar desse circuito, né, africano também, né, de poesia falada dentro de África, entre os palopes principalmente, porque é muito bacana, né, você ter essa troca e esse... É um network também, uma forma de você fazer esse contato profissional. E é importante lembrar que o Poetry Slam é um campeonato que... Não é que quem começa com essa poesia vai ficar sempre, para sempre, sendo slammer, né? Tem muita gente que começa, como eu disse, muitos jovens adotam, aderem a esse formato de competição, mas é um circuito que fica pouco tempo, né? É como participa de alguns campeonatos durante, geralmente, 1 a 3 anos. E como é a juventude também que está envolvida, é um período também de encontrar-se como artista. Então, muitas vezes a pessoa depois decide, eu acho que eu já fiz competição, agora eu não quero mais competir, eu quero publicar o meu próprio livro. Eu descobri que eu também tenho um grande diálogo com a poesia, mas através das artes visuais. Então, as pessoas, é um momento de exploração também, né, da sua própria presença no mundo como artista. Então, espero que os santomenses gostem e se sintam inspirados a criar os seus próprios eventos aqui e as suas competições e fazerem parte de um circuito mais amplo. Outra coisa que eu não comentei é que os temas, né? Então também não vou falar disso muito não, porque para não influenciar. Eu estou muito curiosa para ver como serão os poemas, né, que essas poetas daqui vão jogar, né, para a gente no sábado aí para participarem da competição. Mas em outros países eu tenho visto também um recorte de gênero, como eu falei, né, de trazer para os poemas como tema a realidade das mulheres, a realidade também do próprio país, né, as condições sociais, as questões públicas, né, que afetam o seu cotidiano aparecem. Às vezes falar da própria poesia, o amor também aparece, né, questões de relacionamento às vezes aparecem. E no caso do Brasil, se fala muito também, enfim, de questões relacionadas à religião, à sexualidade, né? Vários outros aspectos vão aparecendo. Eu não sei se, como você falou que a gente está indo para a parte final, eu gostaria de recitar um poema breve de uma poeta brasileira chamada Luísa Romão. Ela é uma poeta que mostra bem esse processo de transição, né? Porque a Luísa Romão, ela começou como slammer em São Paulo, participando de slams de rua, né, na cidade de São Paulo. Depois ela publicou o próprio livro e há 2 anos atrás, se eu não me engano, ela ganhou o Prêmio Jabuti de Poesia, que é um dos prêmios mais importantes do Brasil de consagração de artistas. Então, ela que começou na rua, nesse formato popular de poesia falada, hoje ela está caminhando para o cânone literário também, né? Então é interessante falar disso. E aí eu vou trazer um poema curto que ela fez, mas de um tema que é sobre a mulher, e aí a gente vê também como ela mexe, né, com a estrutura do poema, assim, e com a imaginação de quem lê, no caso, mas o título do poema é América. Né? América. Embora o título seja América, ela vai falar de mulher. Mas uma comparação muito interessante com o continente. América. Uma mulher não é um território, mesmo assim lhe plantam bandeiras. Uma mulher não é um souvenir, mesmo assim lhe colam etiquetas. Mais que nuvem, menos que pedra. Uma mulher não é uma estrada. Não lhe penetra as cavidades com a fúria de um minerador hispânico. O ouro que lhe brota é antes oferenda que moeda. Uma mulher descende do sol, ainda que forçada à sombra. Eu gosto muito desse poema da Luísa Romão, está publicado numa antologia de poetas latino-americanas, né? É de Poetry Slam, mas eu não faço Poetry Slam, eu estudo e eu sou uma apaixonada por esse formato. Mas o que ela traz aqui, né? Então ela trabalha a questão de gênero aqui, a questão da realidade da mulher, pensando também na questão do outro, como o outro vê a mulher, né? E a mulher é vista muitas vezes como souvenir, como no caso os homens geralmente enxergam a mulher, né?
E aí ela faz essa comparação com o continente da América, que foi colonizado também, né? E que foi violentado, né? Então é um território a ser conquistado por esse outro que tem o poder, que tem a força de dominação. Então, eu gosto muito por esses aspectos que eu trouxe aqui, como ela constrói. Não dá para vocês verem, mas o poema, quando ela diz uma mulher não é uma estrada, ela deixa um parágrafo em branco. Né? Então, quem lê já entende, subentende aqui aquela questão da função poética. Esse vazio em branco quer dizer, não passe por cima, não passe por uma mulher. Né? E quando você coloca na performance o silêncio, também está indicando esse lugar. Então é isso, espero que todos que estão aqui nos assistindo se sintam aí motivados e motivadas para irem no Instituto Guimarães Rosa no sábado, assistir, apreciar o que as poetas moçambicanas têm a dizer e ver como funciona o formato de poesia de campeonato, né? É isso. São Tomenses. Obrigado. Assim ficou para trás mais uma edição do programa Manhã na TVS de hoje, com a convidada Miriam Peregrino. Para o final de semana, o primeiro campeonato feminino de poesia falada. É sobre isto que falamos. Um abraço e até a próxima oportunidade em nome de toda a equipa. Bom dia. Bom dia. Obrigada.